Então vamos à palavra de hoje. Estamos na série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. Então abra lá Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 ao 16. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Repare bem isso. Isso que nós lemos são os dons ministeriais, as pessoas que recebem ministérios, que trabalham com a palavra. O trabalho delas é trabalhar com a palavra de Deus, levando as ovelhas a acreditarem, a serem aperfeiçoadas. Então vou ler de novo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Com qual finalidade Deus levanta essas pessoas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade da fé. Presta atenção. Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Vamos orar. Deus querido, aqui está uma parte da tua palavra que é verdade, Senhor. Senhor, aqui estão estes meus irmãos. Não adianta, nós não podemos perder tempo. Assim, abra o nosso entendimento nesta noite. Aqui está o coração deles, o meu coração, a dependência que nós temos do teu Espírito. Abra o entendimento de cada um deles, para que eles possam ver, entender, ter revelação da tua palavra. Se nós oramos crendo pela fé em nome de Jesus, fale assim, amém. A tônica vai ser esse versículo, para que não mais sejamos como meninos agitados, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, a pessoa encontra Jesus. Ela encontrou Jesus. Um dia ela veio na igreja, ela ouviu uma pregação, ela estava num lar, onde quer que estivesse. E alguém comunicou o evangelho para ela. Ela creu, aquilo brotou dentro dela, ela creu. Deus trouxe aquela fé salvadora para o coração dela. Então ela creu em Jesus Cristo. Mas ela não sabe de mais nada. Ela fez uma grande descoberta. Qual foi a descoberta? Nossa, Jesus Cristo é real. Ele é vivo. Eu criei. Aconteceu uma coisa dentro de mim. Eu descobri, caiu um véu. Agora eu creio que Jesus Cristo é isso mesmo que a Bíblia diz ser. Mas ela não sabe mais nada além dessa grande descoberta. Ela vai se achegar a Deus agora com muitos problemas. Vamos supor que ela tenha 40 anos de idade. Ela tem 40 anos de destruição na mente dela, nas emoções. Às vezes uma pessoa de 40 anos encontra Jesus, mas teve uma vida destruída no passado. Bebeu, foi viciado, separou o casamento, teve uma morte,
de um cônjuge, vamos dizer assim, passou problemas. Às vezes uma pessoa com 40 anos, ela foi muito destruída. Então ela encontrou Jesus, foi salva, mas ela tem 40 anos de destruição na mente dela, no coração dela, né? Às vezes a pessoa, um jovem, 20 anos, encontrou Jesus, mas ele teve aquela revelação: Jesus é real, mas ele está viciado em drogas há 5 anos. Há 5 anos a mente dele tem um vício de drogas, foi uma mente destruída pelas drogas. Ele encontrou Jesus, fez uma grande descoberta, mas e agora? Agora ele traz 5 anos de vício na alma, na cabeça, nas emoções dele. Outro encontrou Jesus com 50 anos, outros com 30, mas o que eu quero dizer? É que a pessoa encontrou Jesus, é o começo de uma longa jornada, de um trabalho árduo. O que Deus vai fazer agora? Deus conhece a destruição da mente dela. Deus conhece a destruição da alma dela. Deus sabe como está o mundo emocional dela. Deus sabe o dano que ela sofreu. Então a pessoa encontrou Jesus, veio para a família de Deus, nasceu de novo. Agora começa um grande trabalho. Qual é o trabalho? Deus agora vai começar a mexer na cabeça dela, no coração dela, nas emoções dela. Deus agora começa uma reconstrução de vida, não é? Imagine uma pessoa que há 40 anos destruiu sua vida. Não vai resolver os problemas dela em uma semana, e nem um mês. Tem coisas que foram tão destruídas na vida dela que vai demorar anos para serem reconstruídas. E tem coisas que nunca serão reconstruídas. Quer ver uma coisa que às vezes nunca vai ser reconstruída? A pessoa se separou, se envolveu com outro, e o cônjuge arrumou uma outra pessoa, ela encontra Jesus, e agora? Agora, aquele primeiro casamento nunca mais vai voltar, tudo já foi destruído, não vai mais ser reparado, o dano foi grande. Então tem coisas que nunca serão reparadas. Mas a partir do momento que a pessoa encontra Jesus, começa um grande trabalho na mente dela. A pessoa chega com o mundo emocional caído, destruído, ofendido, ferido. Começa um grande trabalho de Deus no mundo emocional dela. Então, por que Deus fala aqui, ó? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, agora, esses ministérios todos são ministérios de palavra, de ensino, de pregação. Por quê? Porque é o meio que Deus usa, a palavra de Deus é o meio que Deus usa para começar a consertar, reparar, reconstruir a vida das pessoas. Reconstruir. Então esses são ministérios de palavra que vão pegar essa gente que chega na igreja e vão levá-las ao aperfeiçoamento. Então tem pessoas que vai demorar 10 anos para algumas coisas graves mudarem na vida dela. Tem outras que, para terem uma mente renovada, ela teve tantos pensamentos, tem tanta fortaleza enganosa na cabeça dela, que vai demorar anos para aquilo ser renovado com a palavra de Deus. Então começa uma grande obra de Deus. Então Deus levanta esses ministérios, são pessoas que vão trabalhar na vida das pessoas, reconstruí-las como? Ensinando e trabalhando e mostrando o que é a palavra de Deus, o que Jesus Cristo fez, reconstruindo elas com a verdade da palavra de Deus. Então, pregar, ensinar e falar sobre Deus não é uma aventura, não é qualquer coisinha que eu falo, receba a vitória, receba a bênção, não, é como um cirurgião. Vou dar o mesmo exemplo. Para ele fazer uma cirurgia no coração, ainda que tenha estudado para isso, ele vai ficar do lado de um homem experiente, muitos anos. E a sua primeira cirurgia, esse homem experiente vai estar do lado dele ali, até ele conhecer aquilo fundo, porque se ele cometer uma falha, ele mata o paciente. Mata ou não mata?
Assim a pregação da palavra de Deus para reconstruir a vida das pessoas que encontraram Jesus não é coisa de um dia, é um trabalho de ensino de anos. Reconstruir uma mente que foi destruída por causa das coisas do mundo, do pecado, é anos. Levantar uma pessoa que foi emocionalmente destruída é anos. Reconstruir um homem ou uma mulher de fé na palavra de Deus é anos. Por isso que eu desconfio dessas promessas que dizem: vem aqui na minha igreja que eu vou fazer uma oração forte, a tua vida vai mudar em 1 minuto. Vem aqui dar 7 voltas em alguma coisa, porque a tua vida vai ser transformada em 1 minuto, porque nós sabemos que para uma vida ser transformada leva anos, se ela der atenção à palavra de Deus. Então, ensinar pastores, evangelistas, mestres, são pessoas habilitadas por Deus, que também passaram por um processo de reconstrução. Não nasceram pastores nem mestres, foi no decorrer dos anos que Deus trabalhou nelas. Agora ela vai trabalhar na palavra para restaurar e reconstruir a vida de muita gente. E qual o material utilizado? É a palavra de Deus. Então Deus levanta essas pessoas, não é para elas serem famosas, não é para elas tomarem o lugar de Cristo e ficar lá sendo os milagrosos, né? Não é para elas dizer que não precisa nem ter fé, que a fé delas vai funcionar para vocês. Não, esses não são os verdadeiros. Deus levanta esses homens para eles serem instrumentos na mão de Deus para reconstruir a vida das pessoas de uma forma segura, através da verdade do Evangelho, e por fim elas vão herdar a vida eterna. Está claro isso na sua mente? Então, meus irmãos, o Brasil está precisando de homens que ensinem o Evangelho, a verdade. Porque isso que está na mídia, a maior parte não prega o Evangelho. As pessoas são produto de vendas do que eles têm que vender, as fitas que eles têm, os livros que eles têm, as bíblias que eles têm, as coisas que eles vão fazer, todo mundo tem que ir lá, porque o Brasil está precisando de homens que preguem o Evangelho da graça de Deus abertamente, para reconstruir a vida das pessoas. Você acredita nisso? Não, porque tem coisas na vida de alguns que demoram anos para ser mudado. Anos, né? Não adianta, estou vendo, Deus me revelou, recebo, isso é tudo besteira. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é o ensino da palavra de Deus, da verdade, lentamente, insistentemente. Então Deus levantou esses ministérios para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento. O que é ser aperfeiçoado? Eu chego todo defeituoso e eu vou recebendo a palavra, aquilo vai entrando dentro de mim, a minha mente vai mudando, meu coração vai mudando, meu mundo emocional, que era um fracasso total, vai sendo posto em ordem pela palavra de Deus, e eu vou sendo aperfeiçoado, vou mudando junto com os meus irmãos que estão ao redor de mim, com quem eu ando, a igreja, ou no lugar que eu sirvo a Deus, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? E depois ele diz: para a edificação do corpo de Cristo. É isso que edifica o corpo de Cristo. Então a igreja é um lugar de construção de vidas, de edificação de vidas, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído. E cada um de nós é um tijolinho desse grande templo onde Deus habita no Espírito. Está sendo edificado esse corpo de Cristo. Mas não é isso que eu quero falar. Isso é só para começar. Aí ele vai dizendo: até que todos cheguem a uma unidade de fé. O que é uma unidade de fé? A uma mesma cabeça, uma mesma compreensão. O que vai levar você a crer como eu creio, e eu crer como você crê? Quando nós juntos vamos ter a visão da palavra de Deus, do Evangelho. Isso traz uma unidade de fé. Não é aquele monte, aquele crê nisso, aquele que não crê, se crê naquilo. Você reúne uma igreja com 100 pessoas, cada um tem uma cabeça, uma direção, um pensamento, não tem nenhuma unidade de fé. Mas ele fala: até que todos cheguemos a uma unidade de fé. Como eu vou ter uma unidade de fé? Quando eu vou aprendendo a palavra de Deus juntos,
Nós vamos tendo uma mesma cabeça, não porque forçamos, porque fizemos uma lavagem cerebral na marra, não, porque o Evangelho foi exposto, e todos ouviram a respeito da salvação, da justificação, da reconciliação. Então nós vamos vendo que nós vamos tendo uma unidade de fé. Eu vou olhar para você e sei que você crê como eu creio, e nós em conjuntos vamos ter uma fé forte, com uma mesma visão, uma mesma direção, porque é o Espírito através da palavra que cria essa unidade de fé no coração de cada um de nós. Agora, isso não é coisa que se resolve em um dia, é anos de trabalho, né? Se você é pai, teu filho não ficou pronto em uma semana, né? Demora 20 anos às vezes para ele amadurecer em certas coisas, e 30 para ele sair de casa, porque ele não quer sair de casa, ele quer ficar lá no conforto, né? Nenhum filho fica pronto em 5 anos, assim, esse trabalho, esse crescimento de fé. Voltando aqui, aí ele falou o quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então, o que é um menino agitado de um lado para o outro? A pessoa encontrou Jesus. Antigamente a gente falava assim: procure uma igreja mais próxima da sua casa. Isso há uns 35, 40 anos atrás. Hoje a pessoa encontrou Jesus, a gente fala assim: ó, não vai ali, não vai aqui, porque você vai ser mais destruído do que construído. Então a pessoa encontrou Jesus, ela não sabe nada, ela não conhece, ela não sabe o que é justificação, o que é graça de Deus, ela não sabe o que é redenção, não sabe o que é Espírito Santo, não sabe o que é perdão dos pecados, né? Ela não sabe nada, e dependendo de onde ela cair, ela vai ficar anos presa em certas coisas que não é o Evangelho. Ela vai perder anos da vida dela de ser aperfeiçoada, de crescer, de amadurecer, porque dependendo de onde ela cair, não se ensina o Evangelho. Eu conheço pessoas que estão 20 anos na igreja. Aí a gente fala assim para eles: mas de novo você vai na sexta-feira da libertação? Ele: não, preciso ser liberto. Imagina a cabeça de alguém que está 20 anos na igreja e não aprendeu o Evangelho, e ele vai 20 anos numa sexta-feira de libertação. O que ele cresceu e aperfeiçoou? Absolutamente nada. Ele não aprendeu o Evangelho. Ele está 20 anos preso num enrosco. Vocês estão entendendo ou não? Né? Aí você encontra uma pessoa: o que você está fazendo com essa rosa? Não, mas essa aqui é a rosa ungida, eu vou levar em casa para expulsar o demônio. Quanto tempo você vai na igreja? 10 anos. Aí você olha para a cabecinha dela, ela não aprendeu o Evangelho. Ela aprendeu que uma rosa que alguém orou vai libertar a casa dele, e ela crê naquele, e está há 10 anos fazendo isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então Paulo está dizendo: o menino agitado é esse que vai em qualquer lugar, acredita em qualquer coisa. Se alguém chegar com uma caneta, né? Um irmão aqui na igreja já me deu uma caneta. Sabe quanto custou para ele? R$1.000. Falaram que ele pegasse aquela caneta, desse oferta de R$1.000, tudo que ele assinasse ia dar certo. Enfim, ele me deu a caneta, pensei que ia dar certo para mim, não deu. Vocês estão entendendo ou não? Então o menino é aquela pessoa que não é experimentada na palavra, ele não conhece a verdade. Ele acredita em qualquer coisa. Vem uma propaganda aqui em tal lugar, vai ter um homem que joga um paletó e todo mundo vai ser curado. Ele vai lá. Aí ele vai lá, faz tudo aquilo, passa por aquele processo. Daqui um mês vem uma outra notícia que vai ter uma grande reunião no estádio tal, que tem um homem que vai contar até a data de nascimento tua. Ele vai lá. Daqui a pouco, acho que eu não vou falar isso. Ele vai ouvir que tem uma reveladora que vê todo o futuro e sabe até com quem você vai casar. E ele vai lá. É um menino agitado ao redor por todo o vento de doutrina. Acredite em qualquer coisa. E nós vemos hoje uma igreja, uma parte da igreja grande aqui no Brasil, que acredita
em qualquer coisa, eles acreditam até na terra ungida de Israel. Não acreditam na terra ungida de Israel, né? Eles fazem uma arca, aquela, que é nem um tipo daquela arca do Velho Testamento, anda com ela no meio da igreja para todo mundo jogar oferta, e todo mundo acredita que Deus está ali, uma arca que desapareceu, nem existe mais, e Cristo é a nossa arca na nova aliança. Mas eles acreditam em sarça ardendo, eles acreditam nas pedras oradas, né? Então são os meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então nós vemos hoje, meus irmãos, uma gama enorme de gente que corre para todo lado. Lá no estado da Portuguesa vem um milagreiro, está todo mundo lá. Não está? Olha, vem aqui que construir 80 portas. Se você passar pelas 80, são 80 meses da tua vida de libertação. E está todo mundo lá. Então, o menino ainda não tem uma personalidade própria, não tem maturidade, não tem ainda responsabilidade. Ele acredita em qualquer coisa. Então, está cheio de gente que acredita em qualquer coisa. Mas por que ele é assim? Porque o Evangelho não foi mostrado para ele, não foi ensinado, não foi construído com o ensino da palavra de Deus lá dentro, no coração. Então, Paulo fala, né? Que Deus levantou esses ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para construir, edificar o corpo de Cristo, para que nós tenhamos um pleno conhecimento de Deus, e não mais sejamos meninos agitados de um lado para outro. Então eu fico pensando como sofre um crente assim. O crente que não foi construído com a palavra e que acredita em qualquer coisa, ele se entrega a tudo. Durante anos na vida dele, ele vai se entregar a qualquer coisa que falarem. E ele vai sofrer muito, porque ele vai ser explorado financeiramente, ele vai ter promessas que Deus não prometeu. Muitas vezes ele se torna uma massa de manobra, vão manipular os pensamentos e a mente dele, ele vai ficar escravizado em situações durante muito tempo. E ele vai sofrer, porque chega uma hora que ele vai entrar numa grande crise. E vai descobrir que toda essa corrida de anos na vida dele não deu em nada, porque ele não conhece o Evangelho. Então, nós precisamos crescer. E como é que uma criança cresce? Comendo. Comendo o quê? Um bom alimento. Tem alimento que criança come, que vai lhe fazer mal, mas o alimento bom dá crescimento. Então, como é que nós vamos crescer? Nos alimentando da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Não esqueça isso. Não adianta que nada vai mudar sem conhecimento da palavra de Deus. Às vezes até pior. Não adianta que você vai ter uma enorme fé, não. Fé e palavra andam juntos. Eu não posso ter um conhecimento assim da palavra e uma fé gigantesca, se a fé vem pela palavra de Deus. Não vai vir uma coisa gigantesca se eu não conheço nada da palavra de Deus. Então, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o que é o erro. Então vamos para Hebreus capítulo 5, vamos ver um quadro semelhante a esse, que o escritor, ele fala, Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, vamos ler. Hebreus 5, 11 a 14. Quem são os hebreus? Os hebreus são aqueles judeus que viviam debaixo de lei, que ouviram o Evangelho. Então Deus usa esse escritor de Hebreus para fazer a transição da lei para a graça, da lei para o Evangelho. Então o escritor de Hebreus é alguém que conhece muito o Velho Testamento, muito do judaísmo, conhece sobre o sacerdócio, sobre o templo, e ele está falando com aqueles hebreus, aqueles judeus que ouviram o Evangelho e ajudando eles a passar por essa transição do Velho para o Novo Testamento, da lei para a graça de Deus. Então ele está dizendo isso. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Então ele está falando assim. Então, para quem ele está falando? É para judeus que conhecem a lei,
que estão recebendo o Evangelho, estão da transição. Então, olha lá, muitas coisas difíceis de explicar, vós tendes se tornado tardios em ouvir. Então, já fazia tempo que eles estavam ouvindo isso, mas eles estavam sendo muito tardios por essas coisas, demorados. Olha só o que ele fala. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Já havia se passado tanto tempo. Na opinião do escritor, se eles tivessem dado atenção, eles já poderiam serem mestres, mas o tempo passou, eles não deram ouvidos. Então tinha que começar tudo de novo do zero com eles, quais eram os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então tem um monte de gente atrás de campanha, de vitória, de prosperidade. Essas pessoas precisam parar. Elas precisam parar de começar do zero tudo de novo, aprender a palavra de Deus. Parar com essa agitação para todo lado, acreditando em coisas milagrosas, acreditando em águas milagrosas, em óleos milagrosos. Elas têm que parar do zero e voltar tudo de novo a serem evangelizadas, começar tudo de novo como se tivessem entrado na igreja agora. Por quê? Para eles havia se passado tanto tempo. Se eles tivessem dado atenção, eles já podiam estar ensinando. Mas o que o escritor diz? Tem que voltar tudo de novo e começar tudo de novo, porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Então tem pessoas na igreja que tem que começar do zero tudo de novo. Nunca deram ouvidos, né? Às vezes a pessoa vem na igreja, rodei, não tem que começar tudo de novo. E ele vai dizendo, versículo 12: pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da verdade, porque é criança. Então passou esse tempo todo, eles se tornaram necessitados de leite. Porque a criança, no princípio, só toma leite. Até os 6 meses, se tomar só o leite materno é bom. Por quê? Porque o corpo dela ainda não está preparado para coisas mais fortes, né? Então aquele leite vai ser suficiente, mas quando ela crescer mais, vai poder comer o alimento sólido, começar a papinha, um dia vai chupar lá uma carne de churrasco, quando tiver dente vai morder e engolir. Então esses aqui, o tempo passou, eles não deram ouvido, eles se tornaram necessitados de leite, não podiam ter alimento sólido. O que é o alimento sólido? O ensino fiel das Escrituras, principalmente da Nova Aliança, porque eles eram crianças, inexperientes na palavra da verdade. Olha lá, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, esse é o quadro, né? Não adianta essa agitação correr para lá. Eu vejo que as pessoas querem que a vida delas mude em 1 minuto, em 1 segundo. Então elas acreditam em qualquer coisa que as pessoas prometem para elas irem lá. Quantos já tiveram a vida mais destruída do que construída porque acreditaram em coisas que Deus nunca falou? Fizeram coisas e confiaram em coisas que proveio do homem, não da palavra de Deus. Uma vez veio uma pessoa, ela foi no lugar, ela estava abrindo uma empresa, e ela arrumou uma sócia, ela é crente, a sócia não crente, e foi abrir a empresa, mas antes de abrir ela foi procurar um homem que era profeta, e ele disse assim para ela, escalabachaia, né? Eis que te digo é de Deus, faça sociedade com ela. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Não há comunhão entre luz e trevas. Você quer ver? Vamos ver aqui. 2 Coríntios 6, vamos lá.
Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, não tem comunhão de luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, né? Então, ao invés dela olhar a palavra de Deus, ela tinha que pensar assim: peraí, eu vou abrir sociedade com alguém que não conhece nada da minha fé, não tem os mesmos princípios que eu, e ela iria entrar com a grana, o dinheiro, e a outra iria entrar com o trabalho, mas ela não olhou para a palavra de Deus, ela foi porque o profeta que vê tudo diz que era de Deus. Ela ficou tão feliz que deu até uma grande oferta lá. Então abriu a empresa de Deus, vai prosperar, e lá o profeta, baixa lá, vai prosperar. Vocês se sentem incomodados que eu falo assim? Não, né? Vai para a internet, para o mundo todo isso, faz bem. E essa sócia que só ia trabalhar, o que ela fez? Ela ficou 1 ano e meio, adquiriu toda a confiança daquela que entrou com o dinheiro. Esse ano e meio as coisas foram tudo bem, até que ela conseguiu cartão, senha de um monte de coisa. Aí num determinado dia o que aconteceu? Essa mulher sumiu, a sócia desapareceu, a incrédula sumiu. Sumiu com o quê? Como ela teve acesso assim a todas as coisas, ela foi limpando a conta rapidamente, levou tudo que a empresa tinha e desapareceu. E ela ficou com as dívidas, ficou com toda a encrenca para o lado dela. E o profeta, se tivesse olhado para a palavra de Deus, não sofreria dano. Vocês estão entendendo ou não? Então está cheio de gente sofrendo dano, porque por causa de revelação e profecia não conhece a palavra de Deus. Está cheio de pessoas sofrendo dano, né? Eu conheço casais crentes que se separaram, porque casaram por revelação. Como é que eu posso casar com alguém porque revelou para Mariquinha? Eu vou casar com alguém e Deus manda eu casar com ela. Como é que pode isso? Vocês entendem ou não? Me ligou a esposa de um homem: pastor, estou aqui arrasada. O que aconteceu? Meu marido era gerente de banco. Olha, gente, é tudo gente do pedaço que ouvia a programação da rádio. E nós estávamos num ministério que dizia o seguinte: quanto que você quer ganhar? 10 mil? Então começa a dar dízimo já de 10 mil. Vocês já ouviram isso? Você quer prosperar? Então manda cheque predatado de tanto, vai dar tudo certo. Meu marido gerente de banco não pode dar cheque sem fundo do próprio banco. Pode? Não pode. Mas naquela empolgação, naquela campanha, naquele calor das campanhas, das revelações, não é verdade? Falaram: olha, a igreja precisa de ajuda, já dá cheque predatado pela fé que vai dar tudo certo. E ele fez isso. Com um bom coração. Tem gente que é muito inteligente, mas entra na igreja e tem um bom coração. Ela nunca vai desconfiar, às vezes, que uma liderança pode levar ela para um caminho errado. Não sabe, é um menino agitado ao redor por todo o vento de doutrina, está começando agora. E ele deu lá não sei quantos cheques, acreditando que Deus ia trazer aquela prosperidade e tal. Tudo que o profeta falou. Você viu alguma vez isso na palavra de Deus? Você quer ganhar um salário de 10 mil, começa a dar dízimo de 1.000. Você nem tem para dar, como é que vai dar, gente? Isso não é fé, isso é ignorância, isso é sutileza que eles fazem, não é? Aí qual foi o resultado? O resultado foi que depositaram todos os cheques dele. Caiu tudo sem fundo, ele foi mandado embora, porque ele deu cheque sem fundo. E agora a vida dessa pessoa, ela dizia assim para mim: pastor, nós somos todos arrasados, e agora? Eu falei: agora vocês ouviram e praticaram aquilo que não tinha que praticar. Esse ministério não prega a palavra, ele prega engodo. Então esses meninos agitados de um lado para o outro estão sofrendo dano, mais do que a gente imagina, mais do que vocês imaginam. Entende o que eu estou dizendo ou não? Isso eu não estou inventando historinha, é verdade que eu estou dizendo para você.
Então esses daqui de Hebreus passaram quanto tempo? Não, só voltando, aquela que abriu a empresa. Meu Deus do céu. Pastor, arrumei um namorado. Ai, que bom, né? Só que ele não é crente. Meio bom. Ou pouco bom, ou nada bom. Mas como é que eu vou me envolver alguém para me casar que não tem a mesma fé, os mesmos princípios religiosos que eu? Ele às vezes tem outra religião totalmente contrária. Mas Deus, eu orei assim, Deus me manda o Sansão. E essa pessoa apareceu, mas espera um pouquinho, o que diz a palavra? Não tem comunhão entre luz e trevas. Tem. Então eu estou quebrando um princípio da palavra de Deus. Não, mas depois eu trago para a igreja. Quem sabe, ó mulher, se salvarás o teu marido? Quem sabe, ó marido, se salvarás a tua mulher? Quem sabe? Então a palavra de Deus é a verdade, é o que tem que ser praticado. O resto Deus não se responsabiliza. Hoje eu parti para uns caminhos diferentes, né? Mas aqueles de Hebreus não progrediram. Olha lá o que ele diz, volta lá em Hebreus 5. Eu desviei um pouquinho daquilo que... Nós vamos em frente, isso é bom. Alguém que vai nos achar pela internet vai fazer bem para ele. Ele diz assim, versículo 13 de Hebreus 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ela é inexperiente na palavra. O que é uma pessoa inexperiente na palavra? Ela não conhece a palavra. Ela é inexperiente com a verdade. Ela não tem nenhuma experiência com a verdade. Então aquele que está se alimentando de leite, esse menino agitado, ele não tem experiência com a palavra, ele se alimenta de leite, ele não sabe o que é a palavra de Deus. Ele vai acreditar em qualquer coisa, vai ser envolvido por qualquer doutrina, por qualquer artimanha dos homens. Agora, olha o que ele diz. Mas o alimento sólido, versículo 14, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quem é o adulto? Aquele que foi construído com a palavra, que conhece o evangelho. Ele tem o quê? Ele fala, as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aquele que é maduro na palavra, ele consegue ver as coisas. Ele consegue discernir o bem e discernir o mal. É por isso que em muitos locais não ensinam a palavra, porque não é bom que o povo cresça no conhecimento da verdade. Imagina uma pessoa que crê na água uma vida inteira, um dia ela aprende que aquela água é pura ilusão, não é verdade. Ela fica livre daquilo. Ela não vai mais se submeter àquilo, ela não é? E aquele que tinha domínio sobre ela, perdeu ela. Sim ou não? Ela descobriu a verdade libertou ela. Por isso que toda a igreja, presta atenção, tem que ensinar, abrir a Bíblia, ensinar as pessoas o máximo que puder. O máximo que puder, tem que ler essas cartas de Paulo e ensinar o máximo que puder, ainda que nem que todos não entendam uma minoria, mas vão entender, porque é isso que liberta uma pessoa, que transforma a vida de uma pessoa, que muda a mente, renova o coração, revela a verdade e liberta a pessoa na verdade. Tem que ensinar todo pastor, mestre, não é só um culto, falar alguma coisinha, tem que abrir isso e ensinar constantemente a verdade. Não é muito agradável, é um desgaste, mas tem que ensinar. Porque aí a pessoa vai crescer, ela vai aprender a discernir por ela mesma, não somente o mal, mas vai discernir aquilo que é bom, ela vai discernir, não é? Quando você vê um casalzinho novo assim, na rua, o que eles fazem, né? Somente em volta da escola, eles se agarram, se beijam, né? Nós que já temos mais de 50, a gente olha e fala assim, olha, como eles são inexperientes e estão correndo risco, não estão? Sim ou não? O que é mais maduro já sabe discernir, o outro está lá agarradinho, né? Apaixonadinho, né? Para eles é uma aventura, correndo um risco enorme nos dias de hoje, sim ou não?
Então assim, aquele que cresceu na palavra, ele discerne facilmente o que é bom e o que é mal. Ele sabe quando um pregador está pregando, se ele está induzindo o povo ou se está falando a verdade. Ele sabe se o choro é verdadeiro ou é tática de trabalho. Ele sabe, ele vai discernir o que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que não é. Então o povo precisa ser treinado, amadurecer para ver, para ter um quadro real dos dias de hoje, das coisas que estão acontecendo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Versículo capítulo 6, olha lá, de Hebreus. Por isso, pondo de parte todos os princípios elementares, a doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para quê? Para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Então ele fala assim, agora vamos nos deixar levar para o que é perfeito, para uma coisa mais profunda, uma coisa mais intensa, um conhecimento mais profundo de Deus, e não voltar de novo ao começo de tudo, para começar tudo de novo, porque tem pessoas que têm que começar tudo de novo. Então preste atenção, olha, se você não for construído com a verdade, e quer ser construído com a verdade, você já sabe, é você pegar a palavra e ouvindo, sendo tratado por ela, aprendendo. Se isso não acontecer na tua vida verdadeiramente, então você sempre vai ser um crente criança, vai estar sujeito a tanto engano, sujeito a ser dominado por outras pessoas, sujeito a crer naquilo que não é verdade. Vai se abrir para o monte, você vai cair na mão daqueles que querem te controlar a tua própria vida. E a verdade vai estar oculta aos teus próprios olhos. Você entende isso ou não? Então, não é brincadeira ser crente. Não, eu não vou lá, eu vou buscar uma bênção. Não é só isso, gente. É levar a cada crente a uma visão de Deus, a uma maturidade, a uma compreensão. Uma compreensão grande e profunda da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho, da graça de Deus, da obra da cruz, tudo que provém da obra de Deus, da obra da cruz, né? Agora, quanto mais você se abrir para isso, você vai progredir. Quanto mais distante eu ficar de tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou ser aquele aluno que sempre está na primeira série uma vida inteira, não aproveitei as coisas mais profundas e melhores da palavra de Deus. Está compreendendo isso ou não, queridos? Agora vamos lá, eu vou pular um texto aqui. Vamos lá para Romanos capítulo 12. Quero falar um pouquinho sobre o efeito da palavra de Deus na nossa mente. As pessoas buscam uma transformação, mas a transformação vem quando a nossa mente é renovada, ela tem novas informações. Então, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? O culto com inteligência, com raciocínio. O culto que a gente presta a Deus não é uma coisa descontrolada, sem pé nem cabeça, toda torta, confusa, né? A pregação, lê um texto, fala de outro, volta a pregar, vai falar, não entende nada. O que é o culto racional? Um culto que você presta a Deus com inteligência, com raciocínio, com sabedoria, né? Então apresente teu corpo para o sacrifício vivo, meia hora de louvor de pé, uma canseira, não é? Vai, carne, obedece aí. Depois ele diz, e não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos como? Como é que eu vou ser transformado? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que uma pessoa vai ser transformada? Você escuta assim, vem nessa vigília que a sua vida vai ser transformada. Não vai, não vai. Como é que a vida de uma pessoa vai ser transformada? E quando ele fala transformada, é transformada para bem.
Como? É com a renovação da mente. Conforme você vai aprendendo a palavra de Deus, aprendendo, a tua mente vai deixando aquelas informações de escravidão para trás. A tua visão de Deus vai se renovando, a tua mente vai tendo uma nova compreensão. Essa mente renovada com a palavra de Deus é que vai transformar a tua vida, vai mudar os teus conceitos, vai fazer de você uma pessoa sábia, que crê no Evangelho, que entende a verdade. Olha o que ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Olha a mente renovada que vai entender. Olha, para quê? Para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mente renovada, como a minha mente se torna renovada? Com o conhecimento da palavra de Deus. O que é uma mente renovada? Na cabeça da pessoa dentro da igreja estava assim: o diabo está me retalhando, o diabo está na minha vida, eu fui orar para o irmão, e orei, mas estou sendo retalhado porque orei pelo irmão. Vocês já ouviram isso? Então a pessoa tem assim: o diabo está na minha vida de noite, noite e dia. Ela aprende: fui liberto do império das trevas e transportado. Eu criei uma nova informação na minha cabeça. Então aquela formação: o diabo está na minha vida de noite. A mente dela começou a enxergar uma nova coisa: fui liberto. Mente nova, um pensamento novo da palavra de Deus. Começa a crer e percebe que era uma mentira o diabo de noite na vida dela. Quem estava de noite na vida dela era Deus, não era o diabo. Enxerguei que fui liberto do império das trevas. A mente da pessoa: não, preciso pagar preço, preciso sacrificar, preciso fazer isso, senão Deus não está de bem comigo. Preciso, eu digo, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras. Eu descobri que tudo é me dado de graça. Eu não preciso me sacrificar, me matar, jejuar, porque o demônio não sai se eu não. Não, tudo é pela graça de Deus. A mente foi renovada, o pensamento velho saiu e entrou novo. É pela graça, estou crendo. O lixo saiu, vocês estão entendendo? A vida dela vai ficando mais leve. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Toda quarta-feira eu estou lá, grita, dá glória, buscar o Espírito Santo. Aí o pastor, no fim do culto do Espírito Santo, não esqueça de vir no culto da libertação dos demônios na sexta, senão... E ele, quarta recebe o demônio, sexta tem o diabo. Aí ele descobre que quando ele nasceu de novo, ele foi selado com o Espírito veio para dentro dele, e o diabo não entra onde está o Espírito Santo. Eu não vou mais na libertação. Aí o pastor liga: você não veio na libertação? Eu fui liberto. Ele vai falar: está amarrado, isso é o demônio que quer que você vá na libertação. Mas a mente renovada, o Espírito está dentro de mim. Eu não vou mais buscar aquele que já está em mim. Eu já encontrei. O Espírito está em mim, mente renovada. Aí quando vamos lá de quarta-feira buscar o Espírito, eu conheço a verdade. Por que eu vou fazer uma coisa se eu já entendo? Mente renovada, aí minha vida vai sendo transformada. Você está entendendo ou não? Está entendendo? Por isso que a informação da verdade é que muda a tua vida, te liberta mesmo. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Te libertará. Então, vai acabar da tua vida. Vem aqui que eu vou fazer oração forte. Olha, eu pus um batente de porta aqui, passa aqui que a tua vida vai mudar. Olha, eu trouxe uma água do Rio Jordão. Olha a rosa, eu vou distribuir um frasquinho com suco de uva que é o sangue de Jesus. E pega o envelope. Vai limpar a tua vida desse cativeiro. A verdade vai te libertar. Você entende ou não? Mente renovada. Então, como a minha mente vai ser renovada? Insistência na verdade, insistência na verdade, insistência na verdade. Doa quem doer, custe o que custar. Eu tenho que falar, lutar, até cada mente de cada um ser renovada com a verdade da palavra de Deus. Vamos voltar no começo, Efésios capítulo 4. Vamos terminar onde começamos.
versículo 11. Por isso, meus irmãos, olha, um dia, Tiago disse assim: não sejais muitos de vós mestres, porque havemos de receber maior juízo, né? Não juízo para condenação. Um dia Deus vai cobrar de cada pregador o que ele falou, o que ele ensinou. Não se engane. Não se engane. Eu um dia vou estar diante de Deus, e Deus vai falar: você foi um pastorzinho lá na terra. Eu falo: eu quase fui, eu não me achava isso. Eu vou falar logo de cara isso para ele. Como assim? Não, o senhor falou assim, mas eu acho que não era, não. Tentei. O que você falou? Eu falei de Jesus. Imagina na hora que nós estivermos face a face com ele, ele vai inquirir de nós o que nós pregamos e ensinamos. Aí não tem máscara e nem jeitinho brasileiro. Um dia isso vai acontecer, viu, queridos? Vai acontecer. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento. Deus quer o aperfeiçoamento de cada um. Deus sabe, enquanto os crentes são infantis, eles sofrem, eles são enganados, eles são explorados, eles passam por coisas terríveis, eles ficam desanimados, eles ficam feridos, eles são machucados. Então Deus quer o aperfeiçoamento, que cada um cresça, evolua, amadureça, cresça de estatura, enxergue, creia, seja inteligente, veja a verdade na palavra de Deus. É isso que Deus quer de cada um. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho e serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma fé, uma unidade de fé. Então, se o pastor conseguiu, se ele tem uma igreja de 100 membros, se ele conseguiu que a maioria creia nos ensinos e creia como ele, sem imposição, sem lei, é um grande feito. Então é uma igreja forte. Por quê? Porque o engano não entra. O engano não entra. É uma igreja forte porque tem lá umas 100 pessoas com uma visão do evangelho que crê e conhecem a verdade e são livres. Vem alguém aqui falar qualquer coisa estranha, pastor, não precisa falar nada, você mesmo não vai falar. E se você está na rua, em qualquer outro lugar, e se um dia quiser fazer a visita de qualquer outro ministério, vai discernir o quadro e saber o que é e o que não é. Está guardado pelo poder de Deus. A palavra te protege. A palavra te protege, é verdade. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Presta atenção nisso. Pela astúcia. A astúcia com que induzem as pessoas ao erro. Então tem muita astúcia, gente. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando todos nós estamos com uma unidade de fé, uma mesma compreensão, então nós juntos somos que nem uma engrenagem bem encaixadinha que faz um trabalho para a edificação do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Estamos encaixadinhos, vamos rodar bem, unidos, bem, com uma mesma compreensão. É isso que vai fazer o que é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que vai dar crescimento ao corpo. Então o nosso crescimento individual faz com que estejamos juntos para um crescimento coletivo no corpo de Cristo, cada engrenagem no seu lugar. É por isso que Deus quer gente madura, inteligente, que conhece o evangelho, que pregue o evangelho. Deus está cansado desses sacrifícios de tolos, desses votos de tolos, da exploração, do comércio dentro da igreja, da enrolação desses falsos apóstolos do dia de hoje. Deus está cansado de tudo isso e está levantando no anonimato um monte de gente sendo despertado para a verdade do evangelho. Eu acredito que eu e você somos uns desses, né?
Fala assim, amém. Então vamos terminando esta palavra por aqui, vamos ficar em pé, na semana que vem a gente continua.